Bom dia meus líderes, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui em pleno sábado pela manhã, fazendo um vídeo para este canal que está bem paradinho, né gente? Vamos lá pessoal, quem gosta dos animais me ajude com o canal. Gente, agora eu não vou fazer comentário, tá? De nenhum outro canal, mas e sim um caso criminal que eu também agora tenho nesse nicho. Estou iniciando, desejando um bom sábado para todos e vamos iniciar o vídeo. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse caso que eu vou contar. Esse caso aconteceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A pessoa em questão, Alessandra de la Torre. Ela era uma moça de 29 anos na época, quando desapareceu. Ela desapareceu num sábado à tarde, às 14 horas, após uma caminhada no bairro onde morava. Ela morava em um bairro nobre, é dito ali que ela morava em um bairro nobre. Todas as pessoas conheciam a Alessandra, que era uma advogada, formada já há 5 anos, e segundo os familiares, ela era descrita como uma moça de bem com a vida, que fazia amizade fácil, que tinha um namorado que na época dos fatos estava viajando, não estava em São Leopoldo. Mas assim, segundo a tia e madrinha de Alessandra de la Torre, ela estava um pouco triste, deprimida, porque ela estava estudando muito para concurso público, porque ela já estava formada há 5 anos e ela queria ter uma carreira, né? Então ela achava assim que com 29 anos ela ainda não tinha uma carreira, ela tinha uma formação, mas ela queria mais, ela queria, né? Uma moça de classe média alta, filha única, e ela queria ter uma carreira, né? Formada ela já era, mas faziam 5 anos e ela ainda não tinha passado no concurso. Então, segundo a tia dela, que também era madrinha, ela estava um pouco ansiosa e tomava um pouco depressiva. Ela tinha um pouco de depressão, segundo os familiares. Ela tomava um medicamento prescrito pelo médico e mais um outro produto lá que diz que tinha cafeína. Era tipo uma bebida, um energético, alguma coisa assim, para mantê-la acordada, né? E nesse dia que tudo aconteceu, era um sábado, em junho de 2022, ela sai de casa para fazer uma caminhada, como sempre ela fazia. Era dito pela família que a Alessandra gostava muito de se cuidar da saúde. Ela frequentava a academia e fazia caminhadas. Então ali no bairro onde ela saiu para caminhar, era sábado, então as ruas bem largas, não tinha ninguém, né? Mas todas as casas ali mostrou que tinha câmeras de segurança, porque eram pessoas, era área nobre, todo mundo tinha câmera ali, né? E a Alessandra saiu de agasalho assim, preto, que estava frio, né? Porque São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é frio. E ela foi, como sempre fez, né? Fazer a caminhada dela. É um bom tempo, porque a tia dela diz que ela, quando ia caminhar, ela esquecia do tempo. Ela tinha muita facilidade em caminhar. Ela caminhava mais do que era para caminhar, assim, tipo assim, ela não sentia o tempo passar quando ela estava caminhando. E ela foi, né, como sempre ia. Só que chegou a hora dela voltar para casa, passou um tempo e ela não voltou. E aí a família, né, os pais se chamavam Ivete de la Torre e Eduardo de la Torre. Os pais ficaram muito preocupados e acionaram a polícia. Que a polícia, a partir daquele momento, começou em buscas, porque assim, ó, antes dela desaparecer, ela foi vista, né, passando pelas câmeras de segurança. Aí tem um certo trecho que ela dá uma cambada, assim, um desvio, fica debaixo de uma árvore ali alguns minutos e depois ela para de ser filmada, porque não tem mais câmera. Então ela entrou em uma mata. É dito que ela entrou em uma mata, né, uma mata densa. E aí, né, mas ela não costumava com certeza caminhar ali, que ninguém vai caminhar dentro de uma floresta, né, de uma mata. Mas ela entrou ali. Só que antes dela entrar nessa mata, ela descartou uma garrafinha que ela levava para tomar água,
com água, né, e descartou num lixo ali local. E essa garrafinha depois serviu para a perícia examinar o que continha naquela água, se tinha algo a mais na água que ela pode ter tido algum mal-estar súbito. A Alessandra sumiu. Depois daquele dia, ela não foi mais vista, nunca mais. As buscas se estenderam por 6 meses, a princípio, né? A polícia vasculhou toda essa área, entrou dentro dessa mata densa e não nem vestígio de Alessandra. A família tinha esperança que a Alessandra estivesse em outra cidade, que ela pode ter um mal-estar e ficou desorientada. Antes a polícia, só quem viu a Alessandra pela última vez foi um morador de rua que morava nessa mata. Ele roçou aquele pedaço ali, né? E disse que viu a Alessandra passar por ali zigue-zagueando, como se ela estivesse com algum problema. Mas a partir dali não foi mais vista. E as buscas se estenderam por 6 meses. Os pais de Alessandra ofereceram recompensa de 15 mil reais para quem desse notícias da filha, mas ela como se ela tivesse evaporado, um mistério total. Ninguém ouviu falar em Alessandra, ninguém sabia onde a Alessandra estava, muitas teorias levantadas, né? Ela teve um surto, ela teve um mal-estar, ela teve um infarto, ela foi levada por alguém, mas diz que ali ninguém ia, né? Mas muitas coisas foi levantada. Os pais pagaram, a polícia continuou, né, por 6 meses investigando sem sucesso algum. Era como se ela tivesse evaporado. Mas os pais ainda contrataram uma equipe de investigadores particulares que investigaram mais um tempo, também sem sucesso. E os dias foram passando e nenhuma notícia da Alessandra. A Alessandra foi levantado também, né, que ela foi examinado aquela garrafinha e continha a substância lá que ela tomava, prescrita pelo médico, mais algo para mantê-la acordada, porque ela tinha também déficit de atenção e ela tomava esse medicamento. Segundo um psiquiatra que falou, aquilo ali que ela estava tomando, os dois juntos, a mistura junto com a água, não provocaria um surto psicótico, mas provocaria ela poderia ter ficado desorientada e se perdeu na floresta e não conseguiu mais sair. Apesar de todas as buscas, ela não foi vista, né? E a família achava que ela estava viva em outro lugar. Alguém tivesse levado, pegou carona, passou por algum lugar, conseguiu chegar na estrada e pediu carona, mas estava sem memória e não conseguiu voltar para casa. Essa agonia da família durou 2 anos. 2 anos, eles reabriram, né? Reabriram as investigações a pedido da família, que a família queria ter respostas. Eu queria saber onde estava a Alessandra. A tia, né? Principalmente a tia, falava mais assim, em entrevista dos pais, eu só vi 2 vezes eles falando. Mas a tia dizendo que porque também foi levantada a hipótese de suicídio, né? Que ela tenha atentado contra a própria vida. Mas a tia falou que apesar dela estar com um problema de depressão e tomando remédios, e ela estava triste por não passar no concurso, porque ela queria ter uma carreira, ela já achava que com 29 anos ela ainda não tinha uma carreira, e ela focava muito, ela estudava muito, mas ela não tinha conseguido passar em nenhum, né? Então ela estava descontente. Então levantaram também a hipótese que ela fez isso com a vida dela, porque cometeu um ato impensado lá, porque segundo os policiais, e até não é assim uma coisa tão estranha de falar, porque ela não caminhava dentro de mata. Mata é um lugar que ninguém vai, floresta densa, mata densa, né? E ela nesse dia ela foi para lá. Então os médicos acham que ela pode ter ido já com esse propósito, para dentro daquela mata, né, que ela sabia que seria difícil de encontrá-la,
e tanto é que ela não foi encontrada, né? Agora, ano passado, em 2024, ela sumiu em junho de 2022 e foi o gesto mortais dessa moça foi encontrada em 2024. Ela sumiu em julho de 2022, achada em junho de 2024, nessa mesma mata. Inclusive disseram que já tinham olhado ali, mas não tinham visto nada. Talvez ela não estivesse lá quando eles foram olhar, né? Porque, segundo a polícia, os restos mortais dela estavam lá, era como se ela tivesse sentido um mal-estar, um infarto, qualquer coisa do tipo, e encostasse no muro, né? Ali era uma área militar, onde eles acharam ela, né? Foi os militares que estavam fazendo uma limpeza no terreno que acharam a ossada 2 anos depois do sumiço dela. E aí ela estava com a roupa, ainda estava sobre o corpo, os ossos, né, tava até, claro, só ossada, né, mas aí eu não sei como é que funciona isso, né, gente, que a gente não é da área, né, não somos da polícia, mas ali eles falam, né, porque eles fizeram uma coletiva de imprensa ano passado, então muita gente cogitou assim, tá, mas as investigações pararam agora porque acharam a ossada, né, o resto mortais de Alessandra, mas como se deu, né, como ocorreu a morte dela, né? Como que ela faleceu. E segundo os médicos, né, os exames periciais lá na ossada, ela caiu ali mesmo. Claro que nem se sabe se demorou muito tempo. Ela teve um mal súbito, caiu ali e ficou ali. 2 anos ela ficou ali, né? E aí, mas como a área onde ela foi encontrada é uma área militar, eles reabriram, né, o inquérito, abriram para apurar como ocorreu a morte da Alessandra. Eles levaram, né, segundo os médicos legistas, ela não tinha, mas será que dá para... Isso que as pessoas queriam saber, né? Será que se a pessoa morreu por estrangulamento, asfixia, alguma coisa assim, não tinha mais pele, não tinha mais nada, né, no pescoço? Será que dá para saber se ela foi sufocada ou não? Porque eles falaram assim, marca de faca, marca de bala, nada disso, ossos quebrados ela não tinha, estavam tudo intacto. E a roupa dela também estava sobre o corpo, demonstrando que ela faleceu ali, de alguma coisa súbita, um mal súbito, né? Foi isso que eles falaram. Mas a família e a mídia, né? Porque teve muita mídia esse caso. Eu lembro desse caso, tá? Da moça que vai caminhar, fazer uma caminhada, um exercício físico e não retorna para casa, né? E agora já vai fazer 3 anos em junho que isso ocorreu. Mas agora foi aberto, né? Novamente um inquérito para apurar se eles vão conseguir apurar a causa, o que levou a Alessandra a falecer. Que ela era uma mulher jovem, o médico diz que ela pode ter tido um mal-estar por causa daquela substância que ela tomou, que não era nada ilícito, mas as misturas poderiam causar alguma coisa, assim, tipo um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. Mas assim, aí já descartaram a possibilidade de ser alguém que fez isso com ela. Isso eles descartaram. Mas não descarto que ela mesma fez, né? Que ela foi para lá com esse propósito, para entrar nessa mata, e ela mesma fez isso com ela, que ela não queria, ela queria fazer isso com a própria vida. E que a família não concorda. Que a família diz que ela era uma moça alegre, de bem com a vida, que fazia amizade fácil, que gostava de cuidar das pessoas, de se cuidar, fazia amizade com pessoas de todas as idades, ela é bem conhecida, mas a tia também fala da depressão que ela estava passando, né? Mas diz que não era nada assim tão preocupante que levasse ela a tirar a própria vida. Mas o fato é que até hoje, quase 3 anos após a morte dessa jovem, uma jovem bonita, de olhos marcantes, rosto expressivo, olhos claros, feliz, né, de uma família de classe média alta, tinha tudo, mas não estava satisfeita com a sua vida porque ela queria ter uma carreira,
né? E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com as frustrações. Por quê? Ela, claro que uma hora ela ia passar. Por quê? Porque ela era uma advogada formada e ela gostava, era estudiosa, segundo a família, né, segundo a tia, e ela ia passar. Mas às vezes a pessoa, a depressão é uma coisa terrível, que a pessoa acha, não, poxa, eu não sou capaz, eu não passo no concurso público, então eu quero passar, né? Então os médicos cogitam essa possibilidade dela mesma ter feito isso com ela. E as outras possibilidades é que ela teve um mal-estar, ela se perdeu na floresta, também é outra possibilidade, que ela se perdeu, ficou vagando dias pela floresta até se desfalecer, porque ela não achou saída. Ela não achou saída. E aí, né, não tinha nada ali, era uma floresta, uma mata densa. E ela não conseguiu sair. Então, quando ela sucumbiu ali, próximo do muro, estava lá, né, 2 anos depois. Aí agora eles estão ainda está sendo feita, acho, o desfecho assim, mas o médico diz que é quase, os médicos legistas que é quase de certeza que ela não foi atacada por ninguém, que ela não foi vítima de nenhum crime. Ela foi, assim como eles falaram, né? E aí, né, fizeram o velório dos restos mortais dela com muita comoção, fechado, mas para a família, os pais muito tristes, eles falaram que 2 anos sem saber o que aconteceu com a filha era uma tortura, que eles acordavam no meio da noite e achavam que ela estava dentro de casa e ela não estava, e o pior foi a agonia desses 2 anos de não saber nada, não sabendo que ela estava, né, se ela estava viva, se não estava. A esperança que mantinha eles era que ela estava viva, né, em outro lugar, que perdeu a memória. A gente sabe que tem pessoas que somem, né, gente? Todos os dias eu vejo nessas notícias, né? Ontem ainda vi uma dona de casa que sumiu. Aquela senhora que foi para Aparecida do Norte e sumiu, que nunca foi encontrada, né? Nunca foi encontrada. Muitas pessoas somem, crianças e adultos, homens e mulheres, somem como se tivesse evaporado, virado cinza. A Dona Lu, você lembra do caso da Dona Lu? Daquela senhora costureira de 60 e poucos anos que foi ao médico, não chegou no médico e sumiu, desapareceu? Ontem eu estava falando sobre ela, tá, gente? Que a Dona Lu, o policial fala que ela não está mais viva, com certeza, né? E agora a filha e o genro, que ela tinha uma filha adotiva e uma filha biológica. A filha biológica está foragida com o marido, estão até suspeitando que eles foram para o Japão, fugiram porque tem familiares do marido lá. E ela foi, a Renata e o Lennon, que é o marido, estão sendo procurados pela polícia, até pela Interpol. E suspeitando que ela e o marido tenham dado cabo da Dona Lu. Sempre, né, tem isso. Esse da Dona Lu são familiares, mas da Alessandra é um mistério, né, gente? É um mistério que nunca vai se saber. Por quê? Porque ela perdeu a vida dentro de uma mata, dentro de uma floresta. E também lá devia ter animais, né, gente? Lá devia ter animais. Sei lá, né, gente? Tudo pode acontecer. Alguém fazendo... Diz que ali não tinha trilha. Não era um lugar que as pessoas iam fazer trilha, né? Era uma mata densa mesmo, que não dava para fazer trilha. Até porque eu acho que fazer trilha dentro de uma mata é o maior perigo, né, gente? Muitas coisas você pode encontrar lá. Desde animais selvagens até pessoas mal intencionadas. Então, né, o fato é que essa moça, essa jovem tão bonita, teve a vida dela tirada aos 29 anos. Hoje, quase 3 anos, ela teria quase 32 anos, né? E ela ela se foi e ninguém sabe o que aconteceu. O fato é que tudo ali é muito misterioso, né? Como eu falei, a polícia acha muitas teorias, tem muitas teorias, mas eles acham a mais provável é que ela teve um mal-estar, ou se perdeu na floresta, ou teve um infarto, ou teve uma crise, ficou desorientada e andou até se perder e não encontrar mais o caminho de volta. E como ela não tinha celular, não tinha nada, ela não levou nada, né? Ela saiu sem nada, sem documento, porque ela saiu para fazer uma caminhada, né? Como todo dia saía e voltava. Ela foi encontrada
em São Leopoldo, mas já perto de Sapucaia do Sul. Ela estava bem longe de casa. Ela andou bastante, né? Por isso que eles acham que foi algum mal-estar que ela não conseguiu assimilar para voltar para casa. Eu já acho que ela não estava bem, tá, gente? Essa é a minha opinião na hora da caminhada. Porque quem está fazendo uma caminhada não vai se enfiar dentro de uma mata, né? Está no seu juízo perfeito, não vai, né, gente? Não vai adentrar a uma mata sabendo que lá não tem ninguém para socorrê-la se ela passasse mal, se machucasse ou caísse ou encontrasse uma cobra, qualquer coisa do tipo. Então eu já acho que ela já saiu de casa não muito bem, já com alguma intenção, né, que a família não pensa assim, mas a polícia até pensa nessa possibilidade dela ter já saído de casa pensando nisso, ou aconteceu outra coisa, que não sabe, né, gente? Mas eu nem sabia que se uma pessoa sofreu algum tipo de violência, tipo de esganadura, e a pessoa já estava morta há 2 anos e dava para saber se ela não foi vítima de nada. Não sei. Isso já a gente não sabe. Isso é a polícia, né? A parte competente é que fala. O fato é que um pai e uma mãe ficaram sem a única filha e não tiveram uma resposta, né? Por um lado, assim, acharam os restos mortais dela, então eles puderam dar um enterro digno para a filha. Mas o pior é não saber o que é que houve com a filha, né, gente? Vocês não acham? Vocês conheciam esse caso, gente? Eu não sei, espero que vocês me escutem, porque eu estou sem o microfone de lapela. Vocês acreditam que eu esqueci o microfone de lapela? Pois é, esqueci. Eu não gosto muito daquele microfone de lapela. Não sei se ele tem algum defeito, parece que tá cheio, parece que tem um marimbondo ali, não gosto. Aí, né, mas apesar que muitas pessoas disseram que me ouvem bem melhor com o microfone de lapela. Mas esse aqui eu não vou refazer o vídeo porque dá trabalho de fazer e de pesquisar, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje, da Alessandra, a moça de São Leopoldo, a moça gaúcha que sumiu em 2022, foi encontrada os restos mortais em 2024 e nunca se soube, na verdade, o que aconteceu com ela, né? O que é que vocês acham que aconteceu com ela? Bota aí, se vocês concordam comigo, né? Que ninguém vai sair para fazer uma caminhada numa mata densa onde pode acontecer muitas coisas, né? Eu sou medrosa, viu, gente? Eu sou medrosa. Eu não me meto dentro de mata, não. Ah, não. Eu sou medrosa, gente. Se fosse para mim fazer uma trilha, já fiz. Mas em lugar que passa pessoas e tem que ter casa, porque nem confiar em um lugar ermo que não tenha casa, mas tenha muita gente fazendo trilha. Todas aquelas pessoas que estão ali fazendo trilha, a gente não sabe qual a índole de cada pessoa. Então, né, tem gente que gosta muito de fazer trilha. Eu até gosto de caminhar bastante, mas fazer trilha eu não fiz pouco. Passear. Uma vez eu fui numa praia chamada aqui do Naufragados, e a gente tem que passar, ou você atravessa de barco, ou você atravessa na trilha, né? E aí eu fui. Mas faz tanto tempo, gente? Ixi. Então é isso aí, meus lírios. Um bom sábado para vocês. Vão lá prestigiar o canal Dilma Rahman, comentários e dicas, que esse canal eu abri em prol dos animais. Gente, eu preciso da ajuda para cuidar dos animais, para não estou falando dos meus só, gente, eu estou falando dos animais que eu cuido na rua. Eu cuido de animais na rua. Eu já fui lá de manhã, já levei 5 litros de água, já levei ração para eles, já levei para os gatinhos também, e a gente sabe que isso tem muito gasto, né? E eu não estou pedindo Pix e nem nada do tipo, do estilo, mas eu estou pedindo que vocês vão lá, comentem, me ajudem. Tem muitas pessoas aqui no meu canal que dizem que gostam de animais e têm animais, né? E infelizmente tem muita gente que não... eu já falei, né, que a hora que eu parar de fazer comentários, eu venho aqui, eu faço uma live, eu mesmo faço um vídeo dizendo para vocês que eu parei com os comentários de outros canais. Mas isso vocês vão ser os primeiros a saber. Mas tem gente que eu acho que não fica aqui comigo porque não gosta de casos criminais. Mas eu gosto. Eu gosto de ouvir, gosto de contar. E se vocês também gostam desse tipo de nicho, vão lá e ajudem a protetora. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou gostar muito.
tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.